Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a grandeza dessa grande e nobre missão. Sábado, na 21ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade, e seguia a viagem. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou mais 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou o buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com o empregado. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5 talentos. O Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então tu devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, tem aqui algumas coisas interessantes para nós analisarmos assim com muita paciência. Devagarzinho a gente vai observando o Evangelho de hoje. Primeiro a gente vê
que o patrão viajou, mas chamou alguns empregados e a cada qual ele deu um número de moedas. A um deu 5, o outro deu 2, ao outro deu 1 e viajou. Viajou com as 5 moedas. Ele confiou essas 5 moedas, esperando alguma coisa a mais dessas moedas. Não foi dado aquelas moedas sem esperar nada. Deus sempre está esperando boas coisas de mim e de você. Bom, enfim. E aí, ele voltou e chamou para prestação de contas. Interessante que aquele que lucrou 5 deu mais 5, aquele que lucrou 2 deu mais 2, e aquele que recebeu apenas 1 devolveu o que tinha recebido. Aqui tem um problema muito grande aqui. Esse que recebeu 5 e 2, lucrou mais 2, esses foram felizes porque eles sustentaram a sua casa, sustentaram a sua família, né? Puderam ter um momento de lazer com aquele dinheiro e ainda devolveu mais 5. Ou seja, eles não tinham nada. Quanto que eles tinham? Nada. Absolutamente nada. Então, com o dinheiro do patrão, eles fizeram o melhor para eles e devolveram a mesma quantidade para o patrão. Bacana, né? E aquele que recebeu 1, escondeu. Ele dizia aqui o seguinte, dizendo que eu sei que tu és severo, que tu colhes onde não plantastes, e assim ele vai falando do patrão. Que tu és um homem severo, que colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Aqui está um problema muito sério. Às vezes as pessoas têm uma imagem, ou compram uma imagem, ou fazem uma imagem de Deus severo, carrasco, faz uma imagem de Deus. Eu não sei qual é a imagem que você tem de Deus diante dos seus sofrimentos, dos seus problemas, daquilo que você hoje pode estar passando. Eu não sei qual é a imagem que hoje você tem de Deus. Se não for a imagem do Deus da misericórdia, da compaixão, da bondade, um Deus que lhe confia o talento. E olha, Deus não exigiu daquele que deu 5, além de 5. Deus não exigiu daquele que deu 2, além de 2. Então, por que Deus iria exigir desse que deu 1, além de 1? Então, veja bem, a capacidade que Deus dá para cada um de nós, ela precisa ser dobrada, simplesmente dobrada. Quem tem o dom de cantar, cante. Cante. Quem tem o dom de pregar, pregue. Quem tem o dom de ser médico, que seja os melhores, multiplique isso. Quem tem o dom de ser mãe, que seja. De ser pai, que seja. De ser padre, que seja. Então, é entender que esse Deus severo, carrasco, não é o mesmo Deus. Não é o mesmo que nós conhecemos e pregamos. Servo mau e preguiçoso. Mal por quê? Mal consigo mesmo, mal com a sua casa, não multiplicou essa moeda, não fez com que a sua família fosse sustentada com aquela moeda. Então é aquela coisa, né? Deus dá, mas a gente não sabe usar o que Deus dá.
Esse homem é esse exemplo de quem não sabe usar para si e para os outros aquilo que Deus deu. E Deus sempre está esperando que nós consigamos usar bem, fazer o bem, usar bem aquilo que Ele nos dá. Então o Senhor vai nos cobrar, sim, vai, mas apenas aquilo que Ele nos deu. Não mais, não menos, mas apenas o que Ele nos deu. E aí Deus aqui faz uma dica para ele. Você podia pelo menos ter depositado meu dinheiro no banco. Pelo menos poder ter feito isso. Renderia alguma coisa. Ou seja, Deus está mostrando o seguinte, que não é possível alguém que não seja inteligente, alguém que não seja capaz de produzir. Não é possível alguém que não saiba pensar a partir daquilo que está recebendo. Então é muito bonito essa passagem que faz com que nos questionemos o quanto nós temos produzido para Deus. Não existe ninguém que Deus não tenha confiado um talento. Não existe. Não existe ninguém que hoje possa dizer que não é capaz de nada. Não é verdade. Então que hoje nós consigamos verdadeiramente multiplicar os talentos que o Senhor tem confiado a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de multiplicar os dons, os talentos que Deus nos confiou, que Maria Santíssima, a grande talentosa, que muito nos dá exemplo de multiplicação do amor que Deus lhe confiou, nos dê a graça de ter uma casa para cuidarmos dos sacerdotes, nos dê a alegria de termos o Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.